Centenas de pagers explodiram no Líbano na última terça-feira, 17 de setembro, deixando milhares de feridos e algumas vítimas fatais. Os dispositivos, que são uma tecnologia precursora dos celulares, são muito usados em hospitais e em regiões onde os sistemas de telefonia e internet são precários. Além disso, as mensagens trocadas entre esses aparelhos são muito difíceis de rastrear, diferente dos smartphones. O movimento Hezbollah pediu aos seus membros que parassem de usar celulares para evitar o risco de interceptação por parte de Israel. Sendo assim, o partido instalou um sistema de pagers para se organizar e convocar seus integrantes para ingressar em suas unidades. De acordo com o Hezbollah, o ataque foi orquestrado por Israel e tinha como objetivo atingir membros da organização que tem apoiado o grupo palestino Hamas desde a eclosão da guerra na faixa de Gaza. Os explosivos teriam sido escondidos nos pagers, próximo à bateria dos aparelhos, e acionados à distância. Ainda não se sabe como isso foi possível, mas tudo indica que o serviço secreto israelense orquestrou e executou as ações que levaram às explosões. Para entender o avanço das tecnologias de guerra que permitiram que essa ação fosse possível, o uso de inteligência artificial com fins militares e as implicações dessas inovações na população civil, o Direto ao Ponto de hoje recebe o especialista em tecnologia e inovação, TEDx Speaker e palestrante Arthur Igreja. Eu sou a Juliane Mergener, fique conosco. Comecei a entrevista perguntando ao Arthur quais seriam as implicações do crescente uso de tecnologias de guerra na população civil. Especialmente porque muitos armamentos utilizados agora são movidos por inteligência artificial ou operados à distância, e por isso podem acabar ferindo pessoas inocentes em zonas de conflito. As pessoas podem ser afetadas de muitas formas, né? Mais uma vez, tomando como exemplo o conflito Rússia, Ucrânia e toda aquela região, as pessoas tiveram suas vidas dilaceradas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, um dos grandes alvos é, por exemplo, cortar o suprimento de internet, cortar as comunicações. E aí as pessoas elas ficam basicamente incapazes até mesmo de fugir, até mesmo de tomar uma decisão, porque ela não consegue pesquisar o que está funcionando, ela não consegue descobrir para onde ir ou como ir. Então, na verdade, hoje, com essa nossa dependência tecnológica, mas especialmente no campo das comunicações, o impacto pode ser desastroso. As pessoas elas podem ficar absolutamente paralisadas, e paralisadas, você não precisa nem cercear elas fisicamente, você não precisa ter barreiras. Se a pessoa não tiver internet, se ela não tiver eletricidade, ela vai ficar tão paralisada como se ela tivesse com uma gaiola ao redor dela. Então, os impactos eles são realmente temíveis. E só para citar um dos exemplos, que, enfim, isso já aconteceu várias vezes, quando nós temos, por exemplo, ataques de ransomwares, de malwares, sequestro de banco de dados, nós já tivemos casos de pessoas, de hospitais que ficaram sem energia elétrica, que tiveram que suspender cirurgias e com cirurgias em curso. Então, nós temos reportes de, por exemplo, civis que estavam no meio de uma cirurgia, aquela região ou aquele hospital sofreu um ataque cibernético e essas pessoas morreram. Então, quer dizer, são civis morrendo por causa de software, por causa de ataque cibernético. Ainda nesse tema, perguntei ao especialista como as redes sociais entram nesse campo. Afinal de contas, nossas vidas passam por elas também. Nos informamos, nos conectamos com amigos e familiares e muitas vezes dependemos delas em aspectos de trabalho, por exemplo. Arthur traçou um panorama histórico para explicar como as inovações no campo da comunicação se relacionam com conflitos armados. O tópico das redes sociais e das comunicações é muito importante porque não por acaso nós temos uma certa escalada nos conflitos e nas animosidades toda vez que tem uma mudança importante justamente nos meios de comunicação. Então, basta lembrar que com a chegada do rádio, o rádio foi a grande ferramenta do Mussolini na Itália. Quando nós tivemos a chegada do cinema, foi uma das grandes ferramentas na Alemanha nazista. Então, quer dizer, nesse momento, você tem um novo meio, você tem uma nova forma de fazer broadcast, ou seja, de atingir muitas pessoas, e quem domina bem esse meio consegue imprimir a sua visão de mundo. Então, é dessa forma que nós contamos aquilo que está acontecendo do outro lado do mundo, ou numa região distante, ou é a história que nós contamos acerca dos nossos inimigos. E é exatamente isso que está acontecendo com redes sociais e com a internet. Então,
é dessa maneira que as pessoas se informam, é dessa maneira que elas formam as suas impressões a respeito desses conflitos. Então, e a desinformação, ela também não é nova, é só novo formato. Nós tínhamos, em outros tempos, aviões jogando panfletos com comunicação de guerra. Então, nós tivemos isso, por exemplo, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, mensagens sendo jogadas justamente para informar ou desinformar, em outros casos, a população global. Quer dizer, trazendo para 2024, não é diferente do que acontece com determinados posts, com determinadas campanhas customizadas para, enfim, para você engajar ou para você estabelecer uma certa narrativa. Em tempos de inteligência artificial crescendo exponencialmente, muitos devem se perguntar se as inteligências artificiais vão substituir totalmente o ser humano em tomadas de decisão envolvendo conflitos armados e zonas de guerra. Questionei o Arthur para entender o que ele pensa a respeito desse tema. Não, porque me parece que a própria decisão de entrar em algum conflito ela é bastante humana, né? Então, não parece ser uma decisão fria, não parece ser uma decisão das mais inteligentes, enfim. Então, são características mais humanas. A decisão de resolver, se é que se resolve alguma coisa dessa forma, é uma coisa inerentemente humana. Em termos de futuro, o que podemos esperar? Arthur é taxativo ao dizer que os conflitos seguirão muito tecnológicos, lançando cada vez mais mão de tecnologias e inteligência artificial para causar danos. Sim, essa é uma arena cada vez mais importante. Então, o que acontece é o seguinte, assim como nós temos os golpes digitais, as fraudes, enfim, é uma consequência da digitalização da nossa vida. Então, quer dizer, se nós temos hoje golpistas, se no passado um ladrão, o que ele fazia? Ele tinha que invadir uma casa, invadir um comércio. Hoje, nós temos o crime com home office. Então, a mesma lógica vale para a guerra. Nós temos uma guerra à distância, uma coisa que seria impensável tempos atrás. Então, você consegue causar danos à distância, você consegue causar danos utilizando meios digitais. Então, é por isso que nós temos... o drone talvez seja a menor expressão, porque ele está voando a uma certa distância e você já não tem um piloto dentro dele. Mas quando você leva isso para uma cyberguerra, em que você consegue, por exemplo, desativar uma termoelétrica, uma hidrelétrica, você consegue tirar a coordenação de um exército, porque ele fica sem comunicações. É um dano que, olha, é muito maior do que bombardear um aeroporto. Então, é por isso que nós temos esse crescimento nos investimentos para proteção tecnológica, mas também quem está atacando cada vez de forma mais digital, porque os danos são reais. As consequências, elas são talvez até mais profundas. O Hezbollah usava os pagers como uma tentativa de ser menos rastreável por meios tecnológicos. Mas, de alguma forma, o que tudo indica, o serviço secreto israelense encontrou uma falha de segurança na cadeia logística do grupo e, com isso, uma forma de inserir os explosivos nos dispositivos. Sobre isso, Arthur ressalta que, para chegar até esse momento da detonação coordenada dos pagers, muita tecnologia foi utilizada para encontrar uma brecha e usá-la como arma de guerra. Tem um ponto que eu acho que é muito importante desse episódio, porque o que acontece? Me parece altamente improvável a tese de que foi sobreaquecimento de baterias, tá? Então, posso falar com algum conhecimento de causa, eu sou engenheiro mecatrônico, atuei nessa área, conheço as minúcias de eletrônica, não aconteceria de forma tão coordenada. Agora, é interessante, claro, muito triste, né? Que eles resolveram usar dispositivos com menos tecnologia para serem menos rastreáveis, mas, por outro lado, se houve uma alteração na cadeia de suprimento, ou seja, pelos vídeos, pelos estilhaços, pelo tamanho da explosão, aquilo ali não é explosão de bateria. Então, tem alguma espécie de algum explosivo inserido durante a cadeia produtiva. E por que eu estou mencionando tudo isso? Porque essa cadeia
para ela ter sido contaminada, porque é o que tudo indica, esses dispositivos foram fabricados em Taiwan, demanda uma cyberguerra que é de altíssima tecnologia. Ou seja, para até chegar no ponto em que esse plano foi colocado em prática, porque é um plano à la vilão de filme, sabe? Para você interceptar uma cadeia produtiva, colocar explosivo dentro, alterar o pager, de repente ter uma certa mensagem específica, porque, ao que tudo indica, foi isso que aconteceu. O pager estava programado para receber uma mensagem, tanto que nos vídeos, na maior parte dos casos, a pessoa percebe que tem uma mensagem, vai olhar o dispositivo e aí ele explode. Então é por isso que nós temos inúmeros relatos de pessoas que tiveram os olhos atingidos. Então até esse delay foi pensado, esse pequeno atraso para ferir a pessoa. Mas isso foi precedido de interceptação de e-mails, de mensagens, de que o pedido seria feito. Já tem vários jornais que reportam que o grupo havia recentemente trocado o modelo de pagers. Traduzindo, a tecnologia era de um menor nível, que é o caso dos pagers, que muita gente não tem nem ideia do que é isso, mas para que isso acontecesse, certamente aconteceu um ataque de altíssima tecnologia para poder interceptar, por exemplo, esse plano da troca dos pagers. E como a comunicação parece ser um ponto-chave dos conflitos na era da tecnologia, perguntei ao nosso especialista o que ele pensava a respeito do exército brasileiro utilizar a internet via satélite da Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, que vem trocando farpas pesadas com o Supremo Tribunal Federal. As informações que envolvem as nossas Forças Armadas estão seguras? Veja, eu acho que não é nenhuma questão, é uma questão de segurança de dados, claro, é muito importante, até por isso que tem várias entidades no Brasil que têm como premissa que o armazenamento dos seus dados tenha que ser, por exemplo, em data centers que estejam localizados no Brasil. Então, tem vários órgãos que têm essa demanda, não armazenam, não usam nuvens que não estejam no Brasil e esse tipo de coisa. Mas não volto a dizer, não é um aspecto só de segurança, é um aspecto de redundância. A pergunta é qual o plano B? Então, a Starlink é fantástica, a tecnologia dela é impressionante, mas, por outro lado, você cria uma certa dependência, que é a última coisa que você quer quando o assunto é Forças Armadas, porque deveria ser, enfim, o auge da robustez, da resiliência. Então, isso tem a ver com algo que nós começamos a entender durante a pandemia, em que mais de 800 cadeias de fornecimento que são importantes, o mundo se deu conta que tem menos de 3 fornecedores. Então, quer dizer, quantas coisas que aconteceram durante a pandemia, em que basicamente só se fabricava na China, e aí quando fecha a China, e aí faz o quê? Né? Mas, interessante notar que esse tabuleiro de xadrez ele continua muito travado. Só para citar uma estatística, 94% dos data centers de inteligência artificial do mundo só usam chip da NVIDIA. Então, se acontecer alguma coisa com a NVIDIA, 94% da IA do mundo para. Esses chips da NVIDIA são, na sua totalidade, fabricados em Taiwan, né, que é uma pequena ilha, que tem uma questão geopolítica com a China histórica e complicadíssima, né? Um conflito histórico, Taiwan eternamente cercada ali de embarcações americanas, mas um cenário bastante hostil, bastante que inspira cuidados. A indústria de chips do mundo está lá. Então, a pergunta é muito mais uma pergunta de redundância, né? É muito mais além da segurança dos dados. A questão é qual é o plano B, né? E se você volto no ponto de que se você fica sem comunicações, você se torna inoperante hoje em dia. Você não consegue fazer mais nada. Então, enfim, me parece que é prudente pelo menos considerar isso, né? Se algo acontecer com a SpaceX, com a Starlink, com a Elon Musk, com os Estados Unidos, enfim, o pior cenário que você pode ter é um cenário de dominós caindo, né? E hoje nós temos muitos arranjos de dominó no mundo. Então, nós tivemos
espetacular globalização ao longo das décadas, mas o interessante é, você teve pulverização de um bocado de coisa, só que um crescimento de dependência tão grande quanto. Então, você pulveriza, mas quando ela chega no extremo, você fica absolutamente dependente. E se algo der errado, pode dar tudo errado. Então, com relação ao Exército e com relação a Starlink, eu acho que essa que é a reflexão que é a mais importante. E quando uma inteligência artificial de guerra toma uma decisão, de quem é a culpa? Questionei Arthur sobre legislações e responsabilidades em tempos de tantas tecnologias em uso nos conflitos armados. O que acontece? Se esse robô, se essa IA, se esse drone, se está a serviço de uma determinada força, a responsabilidade, obviamente, é dela. E nós precisamos lembrar que a inteligência artificial, por mais que ela tenha esse caráter de tomar atitudes que parecem quase ganhar um ar de consciência, mas, na verdade, esse algoritmo ou esse arcabouço de decisões foi criado por humanos, foram pessoas que tomaram aquelas decisões. Então, essa tese de que a IA simplesmente ganha vida e não se sabe mais o que ela vai fazer, não é totalmente verdade. Ela segue um design e esse design foi feito por pessoas. Então, enfim, as consequências também têm a ver com essas pessoas. Historicamente, por isso que é importante para entender o que está acontecendo agora, é dar alguns passos atrás. Não há nada de muito novo. Então, no passado também, essas fronteiras tiveram que ser desenhadas. Então, nós tínhamos não armistícios, mas períodos de suspensão de ataque ou acordos que previam o não uso de certas tecnologias, de determinadas armas biológicas, certas armas químicas. Basta lembrar o que acontecia na Segunda Guerra Mundial com o pânico com o ataque de gás mostarda. Então, ainda não temos essa discussão com relação a essas cyberarmas, né? Então, existem algumas discussões, por exemplo, em relação a robôs autônomos, que, por exemplo, algum tempo atrás, na fronteira Coreia do Norte e Coreia do Sul, existia a possibilidade de robôs que fazem o tracking das pessoas e atiram nelas. Então, você está embutindo ali robôs, armas, IAs para tomar essas decisões, e aí isso ganhou uma repercussão bastante grande do tipo, e isso será permitido ou teremos que ter um certo acordo global? Porque é estranho falar isso, mas mesmo os conflitos mais violentos, os conflitos mais frontais, ainda assim, eles respeitam alguns elementos básicos entre as nações. Então, como sempre, a tecnologia ela está à frente, ela é muito rápida, e nesse momento nós temos essas zonas que, para falar a verdade, ainda não foram debatidas. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever em nossa página. A produção, roteirização e a apresentação foram realizadas por Juliane Mergener. A edição por Felipe Gerlach. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.